Olá, tudo bem com vocês? Hoje é 5 de novembro, 7h37 da noite. Bom, se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos, eu estou fazendo uma série aqui no YouTube de 100 vídeos em 100 dias. O primeiro bloco de 50 vídeos, eu só falei sobre os meus valores, as minhas crenças, algumas experiências. Eu falei sobre paternidade, leitura, desenvolvimento pessoal, carreira profissional e descrevi um pouco da minha jornada que eu comecei agora em 2025. Para resumir aqui, eu me coloquei no modo aluno, então eu voltei a estudar por conta própria, comecei a realizar algumas atividades que eu não estava fazendo e eu fiz questão de descrever um pouco nesses 50 vídeos iniciais. Hoje é o vídeo de número 70. Então eu já tenho agora no segundo bloco acrescentado alguns vídeos técnicos sobre o que eu faço, que é o comércio internacional, o transporte internacional de cargas. É assim que eu ganho dinheiro, tá? Então eu venho aqui para falar um pouquinho também sobre as experiências, sobre o que eu sei e sobre o que está acontecendo na área internacional aí de logística, tá bom? E hoje, então, dando continuidade à explicação dos Incoterms, que inclusive se você não viu ainda meu vídeo sobre os Incoterms, eu dou um panorama geral e conto um pouco da história de como e por que ele foi criado. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o FOB, é o Free On Board, que em português ele significa livre a bordo. É uma tradução livre que nós fazemos para a área para melhor entendimento, tá bom? E o Free On Board, ele é o queridinho para quem trabalha com embarques marítimos, tá? Ele só pode ser utilizado em embarques marítimos, inclusive. E eu chamo o FOB de queridinho porque eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que ao longo desses meus mais de 20 anos de carreira na área de logística internacional, esse é de longe o termo mais utilizado pelos vendedores e compradores. Eu mesmo já coordenei, olha, pelo menos 50% ou 55% dos meus embarques, eles foram coordenados no Incoterm FOB, tá? E assim, ó, de fato, eu nunca perguntei para os meus clientes, por que vocês gostam tanto de usar o FOB, né? Eu vejo que, em larga vantagem, ele é o Incoterm preferido aí por todos. Mas eu presumo que esse termo ele é tão querido tanto por vendedor como pelo comprador, porque cada participante ele cuida e se responsabiliza pela parte do processo logístico enquanto a mercadoria está em seu próprio país. Então eu vou explicar aqui agora. O FOB ele determina que o vendedor, que é o exportador, ele é responsável pela mercadoria até o momento que ela estiver a bordo do navio, tá? E para que essa mercadoria ela seja colocada no navio pelo terminal, pelo armador, alguns passos, principalmente os passos aduaneiros e burocráticos e documentais, eles precisam ser cumpridos. Caso contrário, o armador ele não aceita colocar o container, a mercadoria a bordo do navio. Então, e todos esses passos, tanto a saída da fábrica, né, o transporte até o local, o terminal ao lado lá, o terminal que vai ser utilizado para operação do navio, tanto o desembaraço aduaneiro, a embalagem, as emissões das documentações, os certificados, as licenças que são exigidas pelo país. Então, o armador, ele não permitirá que aquela carga seja colocada a bordo do navio sem que todo esse processo anterior ele tenha sido cumprido. E é por isso, então, que eu acredito que o FOB ele seja aí o queridinho. Por quê? Porque enquanto a carga estiver no país de origem, o exportador ele é responsável por tudo.
A partir do momento que essa carga ela é colocada a bordo, há uma transferência da responsabilidade para o comprador. E a partir de então, o comprador então ele é responsável por pagar o frete marítimo internacional, por fazer o seguro da carga, que vai contemplar o seguro desde do navio, né? Desde a colocação do navio até o destino final na fábrica dele. E aí o importador, o comprador da mercadoria, ele teoricamente, ele não precisa ter uma estrutura própria para coordenar lá no país de origem. Porque a carga estando a bordo do navio, já está tudo resolvido. Então eu acredito que por isso o FOB no transporte marítimo, ele é o queridinho de todos. Tá? Como eu falei agora há pouco, só não podemos esquecer que quando eu falo que o vendedor, o exportador, ele é responsável por toda a questão do país de origem, vale lembrar que o navio, né, a partir do momento que a mercadoria está a bordo do navio, ele ainda está no país de origem. Só que é como se o navio ele fosse uma jurisdição neutra, vamos chamar assim. Porque a partir do momento que a carga já desembaraçada, já toda certinha, ela só vai para o navio depois disso, ou seja, já estando ali, ela já está numa jurisdição neutra, já não tem mais nada para se fazer no porto de origem. Basta o navio sair e ir embora. Tá? Então eu quero ressaltar isso, porque muitas vezes você pode me perguntar, pô, Marcos, mas como que a transferência da responsabilidade do exportador para o comprador, do exportador para o importador, ela é quando a carga estiver a bordo do navio, mas o navio ainda está atracado no porto de origem. Sim, ele está, mas a carga ela já está resolvida. A aduana local já liberou, já tá com todas as licenças, com todos os trâmites ok para poder seguir com o embarque. Tá? E aonde que o comprador ele precisa? O que o comprador precisa, então, de estrutura? Ele precisa de um agente de carga. Ele precisa de uma empresa especializada que, depois da saída da mercadoria a bordo desse navio, faça todo o acompanhamento da chegada. Muitas vezes, as mercadorias elas fazem transbordos, então elas mudam de navio em determinados portos de acordo com a rota dos armadores. Então ele precisa de um agente especializado para fazer isso. Ele precisa de alguém que faça o trâmite de nacionalização aqui na chegada da carga, que posicione a carga num terminal que tenha um custo-benefício melhor, que providencie essa movimentação dessa carga do porto após nacionalização até a fábrica dele, ou que trabalhe com regimes aduaneiros, como entreposto aduaneiro, como DTA, ou seja, tem vários regimes que ele pode usar aqui no Brasil, então ele precisa de um agente de carga especializado para isso. E se você que está me assistindo aí, você é um comprador brasileiro, você é um importador e você quer ficar tranquilo com o seu embarque, conte com a Moretti Logistics. A Moretti Logistics é uma empresa que eu criei junto com a minha esposa Juliana e o meu sócio Gabriel. E a empresa ela foi fundada em 2016, mas nós temos mais de 20 anos de experiência na área de logística internacional. E nós já coordenamos só pela Moretti Logistics mais de 4.000 embarques desde então. Então, e uma coisa importante que eu anotei aqui e não ia falar. Nós temos representantes operacionais em mais de 80 países. Então, você está comprando carga da China? Temos. Está comprando da Índia? Temos. Está comprando dos Estados Unidos? Temos. Inclusive, Estados Unidos temos na costa leste, temos na costa oeste, temos na região central. Lá, só nos Estados Unidos nós temos 6 representantes lá. Então, se você precisa de uma empresa confiável, que tem profissionais com mais de 20 anos de experiência, empresa que no ano que vem vai completar 10 anos, acesse o nosso site www.morettilogistics.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, tem o formulário para entrar em contato conosco também, se você precisar, e vai ser um prazer poder conversar contigo, entender melhor a tua logística, personalizar rotas e embarques para você,
para que quando essa carga chegar aqui no Brasil, você poder usufruir e ter maiores lucros comparado às cargas que você está comprando, que já são importadas, mas sendo nacionalizadas por outros. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até amanhã.